Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Como é bom estar com você neste sábado e confira o que é notícia aqui no Redação HIT. Eu começo falando da Agência Nacional de Proteção de Dados, que começou a fiscalizar as grandes plataformas digitais para saber se estão cumprindo as regras do ECA Digital. Empresas como a Apple, Google e Microsoft têm que controlar o que as crianças estão acessando quando ligam o celular, tablet ou computador. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados iniciou uma ação de monitoramento para verificar como grandes empresas de tecnologia estão cumprindo as exigências do ECA Digital, legislação que busca reforçar a proteção de crianças e adolescentes na internet. Apple, Google e Microsoft foram notificadas e terão 15 dias úteis para apresentar informações sobre os mecanismos utilizados para identificar a faixa etária dos usuários. Segundo a agência, a verificação de idade é considerada uma das principais etapas para garantir a efetividade da nova lei. O ECA Digital entrou em vigor em março deste ano e prevê uma série de mudanças no ambiente online. Entre elas estão a criação de ferramentas de supervisão para responsáveis, regras mais rígidas para o uso de dados de crianças e adolescentes e medidas para reduzir a exposição a conteúdos como violência, pornografia e outros materiais inadequados. As lojas de aplicativos e os sistemas operacionais foram escolhidos como foco inicial da fiscalização por funcionarem como porta de entrada para grande parte dos serviços digitais utilizados por menores de idade. A expectativa é que os sistemas consigam informar a faixa etária dos usuários aos aplicativos, sem a necessidade de compartilhar dados pessoais em excesso. A discussão sobre esse tipo de verificação tem ganhado força em diversos países nos últimos anos. Para as autoridades, a medida é um passo importante para tornar a navegação de crianças e adolescentes mais segura. Já as empresas de tecnologia defendem que a implementação das novas regras deve ocorrer sem comprometer a privacidade dos usuários. E a população em situação de rua mais que dobrou no Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos. Um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que o estado tem hoje mais de 17 mil pessoas vivendo nas ruas, ocupando a 6ª posição no ranking nacional. O número de pessoas em situação de rua no Rio Grande do Sul chegou a 17.574 em maio deste ano. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais e têm como base os registros do Cadastro Único do Governo Federal. Em comparação com 2021, quando eram um pouco mais de 7 mil pessoas, o aumento foi de 142%. O crescimento acompanha uma tendência observada em todo o país. Hoje, quase 389 mil brasileiros estão registrados como moradores de rua. O número é 145% maior do que o registrado há 5 anos. O levantamento aponta ainda que o Rio Grande do Sul tem o 6º maior contingente de pessoas vivendo nas ruas, entre todos os estados brasileiros, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Porto Alegre ocupa a 8ª posição entre as capitais com mais pessoas em situação de rua, embora seja apenas a 12ª cidade mais populosa do país. Os pesquisadores apontam que esse aumento não tem uma única explicação. Parte do crescimento está ligada à ampliação dos cadastros sociais, que passaram a identificar pessoas que antes não apareciam nas estatísticas. Mas o estudo destaca ainda impactos econômicos deixados pela pandemia e, mais recentemente, os deslocamentos provocados por eventos climáticos extremos. O estudo classifica a situação gaúcha como crítica e alerta para a necessidade de ampliação das políticas públicas voltadas à população vulnerável. Em nota, o governo do estado afirmou que o atendimento direto a essa população é responsabilidade dos municípios. Informou ainda que atua de forma complementar e que desde 2021 repassou 244 milhões aos fundos municipais de assistência social. Para os pesquisadores, os números revelam um desafio que vai além da assistência emergencial. A avaliação é que o enfrentamento do problema passa por políticas permanentes de habitação, geração de renda, qualificação profissional e inclusão social. Uma pesquisa está usando cães para farejar e confirmar ou não a presença de câncer nas pessoas. Isso pode reduzir metade do trabalho feito para ter o diagnóstico. Uma pesquisa inédita feita no Brasil pela Universidade Federal do Espírito Santo está desenvolvendo um estudo inovador para treinar cães farejadores na identificação precoce de doenças como câncer,
tuberculose e esquistossomose. A proposta é usar o olfato altamente sensível dos cães para reconhecer padrões químicos associados a doenças e assim ajudar no rastreamento ainda nos estágios iniciais, o que pode migrar o tempo e reduzir a quantidade gasta em diversos exames, que normalmente são feitos para a confirmação da doença. Em determinado momento, a gente prestou atenção na experiência que já é conhecida em outros lugares do mundo de utilizar o olfato de animais, especialmente dos cães. Então não são só os cães, mas os cães são muito especiais para a gente fazer esse tipo de trabalho. A pesquisa também utiliza uma tecnologia capaz de identificar alterações moleculares em materiais biológicos, o que amplia as possibilidades de diagnóstico. A iniciativa também reúne pesquisadores das instituições brasileiras e parceiros internacionais, fortalecendo a ciência e o potencial de impacto na saúde pública. Os cães serão treinados no Centro de Ciências da Saúde, em Vitória, e podem participar do estudo por meio de inscrições voluntárias feitas pelos tutores. O treinamento será feito por meio de reforço positivo constante aos animais, que serão recompensados com a comida ou petisco que gostam ao concluir corretamente cada etapa. E os brasileiros estão comprando mais carros novos em 2026, principalmente os modelos híbridos e elétricos. O crescimento nas vendas seria um reflexo das mudanças no perfil do consumidor. O mercado automotivo brasileiro começou o ano acelerado. Mais de 2.200.000 veículos novos foram vendidos no país entre janeiro e maio deste ano. O crescimento foi de 15,3% em comparação com o mesmo período no ano passado, o segundo melhor resultado desde 2011. Os dados são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, e entre os segmentos que mais cresceram estão justamente os veículos híbridos e elétricos. Os híbridos tiveram alta de quase 78% nas vendas nos 5 primeiros meses do ano. Já os elétricos puros cresceram mais de 181% no mesmo período. Foram mais de 69 mil unidades vendidas até maio. Aqui na nossa região teve esse aumento, como acabei de dizer para vocês, e a gente vê, até pelo número de test drive das pessoas conhecendo, que a gente tem feito durante o dia aqui, durante a semana, onde a pessoa vem, quem não conhece, estar conhecendo, e muitas vezes acaba até já fazendo negócio. A gente mostra a conta ali para eles do que pode ser economizado, de quanto pagaria, um ponto significativo de economia de combustível. Sem falar também no ponto ali da emissão de gases para o nosso meio ambiente, que é um dos principais focos hoje aí, né, falando mundialmente, que é realmente o cuidado com o meio ambiente, né? Além da preocupação ambiental, o consumidor também passou a olhar para o custo-benefício. Hoje, modelos elétricos e híbridos prometem economia no abastecimento e menor custo de manutenção. Mas o crescimento desse mercado também depende de estrutura, como pontos de recarga e acesso ao financiamento. Um dos fatores apontados pelo setor para esse crescimento é o programa Carro Sustentável do governo federal. A iniciativa oferece descontos que podem chegar até R$ 13 mil para veículos compactos fabricados no Brasil. Para receber o benefício, o veículo precisa seguir critérios específicos, como baixa emissão de poluentes, motor econômico e utilização de materiais recicláveis. O público brasileiro hoje já passou realmente a acreditar no veículo híbrido, que é, digamos assim, um caminho sem volta, né? Isso fez com que o público brasileiro trocasse seus veículos, às vezes, por híbridos ou por elétricos, justamente para ter essa economia de dinheiro e resultando ali em, de repente, pagar uma parcela, financiar um pouquinho, né? E isso alavancou muito as vendas, por isso nós tivemos esse crescimento bastante significativo. De acordo com a FenaBrave, o mercado brasileiro de veículos elétricos vive agora uma fase de consolidação. A expectativa do setor é que os incentivos e a expansão da infraestrutura continuem impulsionando o crescimento nos próximos anos. Somente no primeiro quadrimestre deste ano, o Brasil já registrou o maior volume de vendas de veículos novos desde 2013, um cenário que mostra mudanças no perfil do consumidor e também no futuro da mobilidade no país. E no próximo bloco você confere, a plataforma de aplicativo Uber divulgou os objetos mais esquecidos pelos passageiros no ano passado. E ainda, a Copa do Mundo está aí, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Fãs torcem para que Neymar se recupere o quanto antes para jogar na Copa. Nós voltamos já.
Estamos de volta e aqui você já sabe, fica sempre bem informado. Os comerciantes brasileiros decidiram juntar forças com a tecnologia para aumentar as vendas. O tempo que os empresários do comércio físico encaravam o digital como uma simples concorrência ficou para trás no país inteiro. Durante muito tempo, o comércio digital foi visto como um concorrente direto das lojas físicas. Mas, na prática, muitos empresários descobriram justamente o contrário. A internet e as novas tecnologias podem ser grandes aliadas para aumentar as vendas e atrair clientes para dentro das lojas. Foi muito rápido, a gente conversou com eles, eles aceitaram, toparam na hora assim, a ideia, achou muito bacana. E está tendo um resultado além do esperado. A gente está com um resultado muito legal, muito satisfatório mesmo. Além de fomentar o comércio, a intenção é fortalecer as redes sociais, atraindo público diferente para cada perfil. Hoje a gente tem um pouco mais de 12 mil seguidores e eu acho muito importante estar com essa janela aberta e estar sempre postando e sempre buscando e tal, porque é dali que vem os clientes. Com a Priscila, o caminho foi inverso. Ela iniciou o empreendimento de forma 100% online e, com a demanda crescendo, também passou ao atendimento físico, unindo os dois públicos. Tem 3 meses que eu estou com a loja física, então eu já fazia essa movimentação no online, através do site, através do catálogo online e tem um grande diferencial, o online e o físico. A estratégia vai além das curtidas. O alcance nas redes sociais aumenta, novos consumidores conhecem as lojas e o movimento no comércio físico também cresce. É a tecnologia sendo usada como ponte entre o ambiente digital e a experiência presencial. Essa conexão entre o digital e o ambiente físico tem se tornado cada vez mais forte. Hoje o consumidor descobre uma loja na internet, pesquisa nas redes sociais preços e a opinião de quem já comprou e só depois vão até o empreendimento para finalizar a compra. Ou seja, estar no ambiente digital deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade para quem quer crescer. Para o comerciante é sempre importante lembrar, a internet é uma extensão do relacionamento, né? Da possibilidade, da oportunidade, e ela não vem para competir, ela vem para oportunizar. E o que serve para o offline serve para as mídias sociais. E se a internet tem sido ferramenta fundamental para o comércio, o uso da tecnologia também tem se tornado alternativa de negócio ou de complemento de renda, como os produtos fruto da impressão 3D. Eu acho muito importante essa tecnologia nova, que por mais que já tenha algum tempo, ela é recente. Hoje eu trabalho numa empresa e ela complementa a minha renda na parte do segundo turno, né? E entre as tecnologias, as ferramentas de inteligência artificial também começam a ganhar espaço no comércio local. Sistemas conseguem analisar o comportamento dos consumidores, indicar produtos, automatizar atendimento e até ajudar na criação de campanhas promocionais mais eficientes. Sabe aquela fala de mãe, né? O que serve para todo mundo às vezes não vai servir para você. Então pense a IA sempre como ferramenta. Ela pode ser usada, deve ser usada e é um recurso, assim como as mídias sociais. Os números ajudam a explicar essa transformação. Em 2025, as vendas online cresceram 21% no Brasil e movimentaram mais de 235 bilhões de reais, com mais de 94 milhões de consumidores realizando compras online. Mas isso não significa enfraquecimento das lojas físicas. O consumidor moderno busca integração entre os dois ambientes. Hoje, muita gente conhece produtos pelas redes sociais, conversa pelo WhatsApp e vai até a loja para experimentar, retirar ou finalizar a compra. Enquanto o comércio físico segue sendo responsável pela maior parte das vendas no país, empresários que conseguem unir atendimento presencial, redes sociais e tecnologia saem na frente em um mercado cada vez mais competitivo. E o consumo de donuts no Brasil está ganhando cada vez mais espaço no orçamento das famílias. Mas os médicos estão preocupados, porque essas massas fritas ou assadas que sempre foram associadas à cultura americana podem fazer mal à saúde. O famoso donut de Os Simpsons, adorado pelo personagem Homer Simpson, é uma clássica rosquinha frita com cobertura sabor morango e finalizada com granulados coloridos por cima. Nos últimos 12 meses, o consumo de donuts cresceu 78% no Brasil, movimentando pouco mais de 656 milhões de reais.
O desempenho chama a atenção porque mostra como um produto que era considerado de nicho conseguiu se transformar em um negócio de grande escala. Por trás desse avanço existem algumas explicações. A primeira delas é a popularização do produto. Redes especializadas expandiram suas operações, novas marcas entraram no mercado e padarias e cafeterias passaram a oferecer suas próprias versões do doce. Outro fator importante é a mudança no comportamento do consumidor. Em uma rotina cada vez mais corrida, produtos práticos e prontos para o consumo ganham espaço. Os donuts acabaram se tornando uma opção para o café da manhã, o lanche da tarde ou aquele pequeno agrado durante o dia. As redes sociais também têm papel importante nessa história. A aparência colorida, os recheios diferentes e as edições especiais ajudaram a transformar o produto em um item de desejo, especialmente entre os consumidores mais jovens. Do ponto de vista econômico, o crescimento beneficia toda uma cadeia produtiva. Quando o mercado movimenta milhões em apenas um ano, o reflexo vai muito além do balcão de vendas. No entanto, ao mesmo tempo em que o avanço dos donuts chama a atenção pelo lado econômico, agentes de saúde fazem um alerta. O doce faz parte da categoria dos alimentos ultraprocessados, que costumam ter altas concentrações de açúcar, gordura e calorias. Estudos mais recentes indicam que esses produtos podem até não gerar dependência da mesma forma que drogas ou substâncias químicas, como muitas vezes se acreditava. Mas as autoridades de saúde continuam alertando para os riscos do consumo frequente e excessivo, que pode estar associado ao ganho de peso, o aumento de obesidade e outros problemas metabólicos. E a plataforma de aplicativo Uber divulgou um levantamento sobre os objetos mais esquecidos pelos passageiros nos carros de aplicativo no ano passado. Os celulares e as câmeras lideram o ranking, mas a lista também revelou outros itens bastante inusitados. Entre eles, uma melancia, um pé de galo e até uma dentadura. O levantamento mostra que celulares e câmeras foram os itens mais esquecidos pelos passageiros. Na sequência aparecem as mochilas, as bolsas, malas, pastas e caixas. Depois vem chaves, carteiras, bolsas de mão, óculos, fones de ouvido e caixas de som. Passaportes, roupas, notebooks e dinheiro completam o ranking dos objetos mais deixados para trás em carros de aplicativo. De acordo com a empresa, o tipo de item esquecido também muda conforme o dia da semana. Aos sábados e domingo, por exemplo, é mais comum que os usuários esqueçam bolos e tênis. Já entre terça e sexta-feira, se destacam os óculos, sacolas e guarda-chuvas, que lideram a lista nesses dias. As maiores ocorrências de objetos perdidos acontecem nas noites de sexta e sábado. O levantamento também revelou alguns itens inusitados deixados pelos passageiros. Além de uma televisão de 55 polegadas, um ventilador e aparelhos auditivos, os motoristas também encontraram alimentos como ovos e melancias. Um piloto de avião esqueceu o cap, um policial deixou o cacetete e um campeão de karatê acabou deixando o próprio troféu. E de acordo com o aplicativo, até dentaduras foram esquecidas. Um pé de galo também aparece entre os objetos deixados para trás. Caso o passageiro esqueça algum pertence, a Uber orienta que o contato com o motorista seja feito pelo próprio aplicativo. Se o objeto for encontrado, o motorista e o passageiro devem combinar a devolução. E entre os brasileiros, o que não falta para muitos é a expectativa em relação a Neymar. Ele não vai jogar contra a seleção do Marrocos, mas se depender da torcida de muitos, estará pronto para encarar o Haiti. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ele ganhou até um mural dos fãs que torcem pela sua volta. Que o Neymar é enorme no coração dos torcedores brasileiros, todo mundo sabe. É o maior artilheiro da seleção com 79 gols. E agora o craque também está gigante em uma rua de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Decorar as ruas com temas da Copa do Mundo é uma tradição em todo o Brasil nos anos em que a competição é disputada. Mas desta vez, podemos dizer que aumentaram o sarrafo. A gente teve um processo de pintura aqui que levaram 2 dias para fazer. Foram 6 artistas que trabalharam, eu e mais 5. Se de longe a imagem impressiona, de perto dá para ver bem os detalhes. Não faltou capricho.
A inspiração veio de uma camisa que fez história nos 5 títulos do Brasil na Copa do Mundo. A gente escolheu camiseta 10 da seleção, o Neymar, mas a gente não escolheu em si pelo Neymar, a gente escolheu primeiramente pelo número da camiseta, a representação que a camiseta 10 tem na seleção brasileira. Com uma lesão muscular na panturrilha direita aos 34 anos, Neymar não deve jogar na estreia do Brasil contra o Marrocos em Nova Jersey no sábado. Mas mesmo sem estar em plena forma, pelo tamanho do currículo dele na seleção, deve disputar a Copa do Mundo pela 4ª vez. E ele também quer ficar grandão no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. E essa edição fica por aqui. Foi muito bom estar com você. Tenha um ótimo fim de sábado e um ótimo domingo. Tchau!